Você muda para mim? Ou você quer que eu mudo aqui? Vou entrar aqui. Esse aqui muda para frente, esse aqui volta para trás, tá? Tá, ótimo. De frente para trás, beleza. Bom dia, gente. Não vou me apresentar, porque todo mundo já me conhece. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o nosso programa de doação de gametas e doação de óvulos. E, obviamente, não é uma aula habitual, né? É uma apresentação para vocês entenderem como a gente montou todo o fluxo, como todo o processo foi realizado, tanto do banco de sêmen quanto do banco de óvulos. E, obviamente, né, desde a última mudança, quando a gente migrou alguns processos para Moema, entendo que vocês aqui estão com algumas dificuldades, né? Então, também para a gente alinhar a fala, para a gente, enfim, ter uma comunicação linear, a gente decidiu fazer essa apresentação para que todos saibam como funciona todo o processo. Então, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Para a gente ir conversando. Primeira coisa, esse primeiro slide que eu vou passar agora é da campanha de doação de sêmen. Queria agradecer os meninos do Ideia Fértil Homem, que eles cederam essa apresentação para a gente. Um material educativo que a gente manda para todos os doadores. Então, isso, todos os candidatos a doadores recebem a partir do momento que eles fazem o contato com a Letícia. Lê, deixa eu te apresentar para o pessoal. A Letícia, nossa biomédica, ela é a nossa concierge dos doadores e doadoras. Ela fica lá em Moema, mas ela está responsável, né, por todo esse primeiro contato, então é extremamente importante que vocês a conheçam. Bom, vou passar os primeiros. Bom, aí só para vocês saberem, né? A gente se preocupou em colocar diversos dados para que eles tivessem acesso, né, a algumas informações, porque entendam que para vários deles são informações que eles nunca tiveram na vida, né? Então a gente colocou informações sobre fertilidade, a diferença entre FIV e inseminação artificial. Eu estou passando só porque vocês sabem de todas essas informações e é só para vocês saberem o que a gente mostra para eles. A gente fala um pouquinho do Ideia Fértil, como funciona a doação de sêmen, o que é a doação de sêmen, né, quais são as possíveis indicações. E aí a gente, né, começa a colocar já alguns pré-requisitos, né? Como a maioridade, não possui nenhuma doença genética conhecida, hábitos saudáveis e esse último tópico, estar disposto a passar pelo processo de doação. A gente vai discutir bastante sobre esse ponto. E, obviamente, os impeditivos, que também todos vocês já sabem o que é, mas existe também alguns pré-requisitos que a gente colocou quando a gente montou todo o programa de doação, porque, imagina, né, é uma coisa relativamente nova neste modelo no Ideia Fértil e a gente precisava ter uma cobertura de todas as coisas, né, entender como funcionava o processo e que, independente de quem assumir esse processo e ficar no processo de triagem, saiba que esses são todos os pré-requisitos e contraindicação. Bom, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, né? Então, a gente também deixa claro para os doadores, né, como é feito o processo de doação, sobre o sigilo e anonimato, que não existe nenhum tipo de caráter comercial. E também o ponto importante, né, do que pode motivá-los a serem doadores, né? Então, a gente enfatiza bastante a questão de todos os exames e todas as avaliações que são realizadas, né, para que eles sejam doadores, e em relação ao desconto em qualquer tratamento que eles possam realizar aqui na nossa unidade, tanto para paciente que está fazendo o tratamento para benefício próprio, ou um candidato a doador que eventualmente está participando de todo o processo para que alguém tenha desconto no tratamento. Bom, tudo começa com um questionário de triagem, onde ele é enviado online pela Letícia, depois desse primeiro contato. E nesse primeiro questionário já existem várias perguntas que direcionam ela se ele pode ser aprovado ou reprovado. Se ele não é aprovado, ele recebe uma mensagem e ela entra em contato para poder formalizar, né, toda essa questão. E se ele é aprovado, o passo seguinte é a primeira consulta, que também é uma consulta online, que é a consulta de enfermagem que a gente realiza.
E, gente, mesmo que o paciente tenha passado aqui com a equipe de andrologia ou até mesmo com vocês, a gente avalia outros fatores, né? Até porque vocês não têm tempo hábil, né, para fazer tudo isso. Então, a gente fez todo um questionário para tentar abranger o máximo de perguntas possíveis, não só sobre o histórico do paciente, mas também sobre o histórico familiar. Próximo passo é a consulta com o psicólogo. E aí, antes de eu continuar, eu queria só frisar uma parte super importante. Se o paciente não é aprovado na primeira consulta, não tem nenhum motivo para ele passar com a equipe de psicologia. Então, a gente evita um atendimento que eventualmente não resultaria, né, na conversão desse paciente como doador. Então, é extremamente importante que esses passos sejam cumpridos. Então, questionário de triagem, primeira consulta de enfermagem e depois a consulta com o psicólogo. Tudo bem? Quem tem alguma pergunta para fazer? Bom, próximo passo é a realização do espermograma e que o paciente ele pode fazer na unidade que ele quiser. Mesmo se ele for paciente aqui de Santo André, ele pode fazer em Moema e vice-versa. Aí, neste caso, é sempre o que for melhor e o conforto maior para o paciente. Aí, obviamente, depois do resultado, a gente passa para a equipe da Andro avaliar. E todos esses passos, quando eles são completos, a gente já recruta esse paciente para a primeira coleta para doação. E vocês viram que eu não falei em nenhum momento sobre os exames, e existe um porquê disso, porque na nova resolução diz que os exames obrigatoriamente precisam ter a data da primeira coleta para doação e da última coleta para doação. Então, quando eles vêm fazer a primeira coleta para doação, a gente já aproveita e colhe todos os exames, cariótipo, sorologia, tudo que está dentro da resolução da Anvisa. E, obviamente, essa amostra fica num container de quarentena se ele não tiver sorologia prévia. De qualquer forma, só é liberado a partir do momento que a gente tem todos esses exames. Dentro do nosso programa, a gente estipulou que são 5 coletas para doação, né? Então, aqui tem a orientação do laboratório em relação ao intervalo. E na última coleta, a gente repete todas as sorologias e também o exame de urina. Como caráter informativo também para os doadores, né, a gente fornece todos os órgãos, né, e onde eles podem acessar, que estão todas essas informações que validam a gente, e os contatos do Ideia Fértil. Então, eu acho que estava todo mundo aqui, mas só para... acabou essa. Mas só para a gente reforçar, esse é um material educativo que ele é enviado para qualquer paciente que entre em contato com a gente para ser um candidato a doador. Tudo bem até aqui? Quem que avalia o espermograma dele? A equipe de andrologia. O Dr. Marcelo Gava, especificamente, que avalia. Porque veio um paciente meu que parece que é doador, parece que tinha uma infecção, e aí ele questionou sobre tratamento. Quando a gente vê, por exemplo, infecção, uma oligospermia, enfim, qualquer tipo de alteração, a Letícia ela entra em contato com o Dr. Marcelo Gava e a gente dá a opção para o paciente passar em consulta online ou passar em consulta presencial. E aqui eu estou usando o nome do Dr. Marcelo Gava, mas a equipe de andro daqui também faz todo esse suporte, até porque a gente tem muito paciente do ABC e alguns deles preferem vir presencialmente. Então, a gente faz, obviamente, esse suporte. Às vezes, eles são muito mais rápidos do que todo esse caminho que a gente percorre, né? Às vezes eles entram no painel do paciente, veem o resultado, ficam preocupados e acabam entrando em contato por livre demanda, né? Ao invés de eventualmente aguardar o nosso contato. Tudo bem? João, você pode passar para o outro? Por favorzinho. Por favor. Obrigada, João. Bom, agora eu vou passar uma apresentação falando um pouquinho mais da jornada da doadora. Eu vou abrir, em dado momento, alguns outros tópicos para a gente discutir em conjunto e para a gente pensar algumas coisas em conjunto. A minha apresentação não está tão elaborada quanto a dos meninos, mas dá para vocês entenderem. Bom, o processo ele é muito, muito semelhante em relação ao doador de sêmen. Então, o primeiro contato é sempre com a Letícia, independente se eles são pacientes daqui.
Se equipe do atendimento, equipe de telefonia recebe essa demanda, Keila já fala com a gente direto, qualquer pessoa que recebe essa demanda, o primeiro contato é passar o telefone da Letícia, né? E se vocês não tiverem no término, a gente divulga no grupo de novo, para esse paciente fazer o contato com ela. Por quê? Porque ela já faz algumas perguntas prévias, né, em relação à idade, enfim, algumas outras coisas que a gente consegue triar antes de agendar a consulta. Ela também explica como funciona todo o processo de doação e ela é responsável por todos os agendamentos e não só os agendamentos, mas ela navega durante todo o processo, então ela sabe absolutamente tudo em qualquer etapa que a paciente esteja. Posso dar uma pergunta? Claro. Eu estou trabalhando com isso também, mas eu acho que às vezes tem uma dúvida. Então, assim, qualquer doadora hoje que está aqui em Santo André e ela é uma paciente que deseja doar, ela tem que ir na Letícia. Na Letícia, é isso? É isso, tá? É óbvio que normalmente o primeiro contato com isso ou é com a equipe médica, né, quando eles sugerem que aquela paciente pode ser uma doadora, né, onde eles, enfim, naquela primeira avaliação eles conseguem identificar alguns aspectos, acabam falando com ela, outras quando passam em consulta, né, com a Keila, por conta de todos os outros programas de benefício, mas independente de qual seja a via, o primeiro contato é sempre a Letícia. Eu tô tentando, eu juro. Bom, o segundo passo também é uma consulta com a equipe de enfermagem. Hoje, quem faz as duas pessoas que fazem as consultas sou eu e a enfermeira Débora de Santo André, que acho que todos vocês também conhecem. E a gente explica, primeira coisa, como funciona... de Moema. Como funciona todo o processo de doação de óvulos no Brasil. Então, a gente fala sobre a resolução, a gente fala sobre o CFM, para elas entenderem de onde vêm as nossas informações. Posteriormente, a gente explica sobre o nosso programa, porque nós, como banco, nós temos uma responsabilidade em aprovar ou reprovar essa paciente, né? E, enfim, todos os outros aspectos. Então, é óbvio que, além de tudo que está na resolução, existem outros aspectos, né, que foram desenhados por vocês ao longo dos anos e que a gente reforça para todos os pacientes. E, obviamente, depois de tudo isso explicado, a gente vai para a consulta propriamente dita, onde a gente, né, faz uma avaliação de histórico pessoal, histórico familiar, coleta de dados, características fenotípicas e vários dados comportamentais. Eu não sei se vocês já navegaram pelo nosso sistema, mas tem uma aba no prontuário da paciente que chama doação-recepção. É sempre naquela aba... Tá bloqueado? Você não acessa todos os números. Ah, tá. Acho que é só você errar. Ah, não, mas de qualquer forma, é naquela aba que a gente concentra todas as informações, né? Mesmo que vocês não tenham acesso, é importante vocês saberem que é dali que vem todas as informações, até porque a gente é responsável por manter o registro de todas as doadoras, das características fenotípicas, das receptoras e tudo que envolve todo o processo de doação. Bom, o terceiro passo é a consulta com a equipe de psicologia, tá? E antes de eu continuar, mais uma vez, por que a gente obedece todas essas etapas? Porque não faz sentido uma paciente que, eventualmente, num processo de triagem, é diagnosticada com algum tipo de transtorno mental ou tem algum outro fator que a impossibilite, que a invalide de ser doadora. Então, não tem por que a gente passar essa demanda para a equipe de psicologia, sendo que a gente sabe que não vai resultar numa aprovação. Por exemplo, você quer citar aquele caso? Tá não, a gente apareceu aqui em Santo André uma aluna, né, uma estudante, que ela queria ser doadora de óvulos. Ela era jovem, 27 anos, e ela conversou com o médico aqui. Quando ela conversou comigo, ela contou a história da vida dela e tal, e ela tinha um diagnóstico de transtorno bipolar. Transtorno afetivo bipolar, ela tomava remédio, ela era uma pessoa com diagnóstico, com medicação. E o que a gente fez? A gente conversou, né, a nossa equipe, e a gente decidiu que ela não poderia continuar o processo de adoção. A gente conversou com o Dr. Caio e o que a gente chegou à conclusão foi que alguns transtornos mentais a gente ia descartar, né? Então, transtorno bipolar, esquizofrenia. Então,
cada caso é avaliado e a gente vai conversando, mas tem alguns, esquizofrenia, transtorno bipolar, que é uma questão muito genética, são coisas que a gente já vai descartar. Essa paciente, ela não tinha contado muito, acho, né? Porque, na verdade, ela conversou primeiro com o médico e não com a equipe de enfermagem. Então, é muito importante, talvez, conversar com essa equipe de enfermagem antes, né? Que já tem todas as perguntas, o que a gente pode entender. E aí, a Mari já vai entender que ela nem precisa conversar, né? Comigo, com o Vitor, quem quer que esteja lá, né? Nesse processo, porque senão também a gente fica perdendo tempo, né? Sim, exatamente. E a gente precisa otimizar o nosso tempo. Deixa eu falar mais uma coisa Claro. importante. Agora, além disso, o que é importante também conversar com essa doadora e doador, né? A doadora de órgão, por exemplo, a nossa paciente, ela está em situ, ela vai fazer o tratamento dela e ela quer ser doadora. O que a equipe, eu, a Ju, o Vitor, o que a gente pode conversar com essa mulher, né? Como que ela se sente sendo doadora, né? A gente tem que prestar atenção, porque ela é uma paciente que vai fazer tratamento e ela precisa ter consciência do que ela está fazendo. Ela está doando o óvulo, então o que é o óvulo para ela, qual o significado disso? Então a gente entende que muitas pessoas, por mais que a gente tem que respeitar o que é subjetivo, né? Então, o que é um óvulo para você, para mim pode ser só uma célula. E para você pode ser um filho andando por aí, né? Então, a gente tem que conversar com essa mulher, porque a gente não tem controle se ela vai se arrepender ou não do que ela está fazendo. Mas essa conversa ajuda, né? Eu já conversei com mulheres que eu falei, olha, para que você quer doar? Nunca pensei sobre isso. Falei, então, vamos pensar agora. E ela vai falando, ela fala, eu acho que não quero mais. Tá bom, né? Como tem mulheres que tiram dúvidas, e depois ela, não, eu quero, eu tô bem, eu me sinto tranquila. Então, a ideia é essa mulher se sentir tranquila. A gente não controla tudo, né? Mas essa conversa é para ter um espaço de reflexão que ela possa entender o que ela está fazendo, tá? Então, é uma consulta bem importante. Outro dia, o que está acontecendo muito aqui também é a questão da doação conhecida, né? Eu acho que a gente já tem que ter um dia só sobre isso, né? Outro dia atendi uma sobrinha de uma paciente, que é um caso bem interessante, porque ela passou a consulta inteira comigo chorando. Né? E eu falei, mas por que você vai doar? E ela chorou, né? O tempo todo. Então, eu estou marcando várias conversas. Então, será que ela se sente pressionada? Vai, a mãe, né? O que está acontecendo? Então, essas questões são muito delicadas, né? A gente precisa. Aí a doação de conhecido não vai, né, Mari? A doação de conhecido não vai. Não tem necessidade, mas obviamente que a gente sugere, até porque a gente instituiu que, independente se é conhecido, né, que se é por grau de parentesco ou não, que a gente segue exatamente o que está na resolução sobre doação, né? Então, só para a gente ter certeza que tudo isso está sendo, né, feito da melhor forma. Você ia perguntar alguma coisa? Gustavo, você ia perguntar alguma coisa? Não? Então, só por isso, pode falar. Eu acho que uma coisa que a Thaís está falando dos doadores, doadoras também com esquizofrenia, com transtorno bipolar, é o que a gente pode causar para essa pessoa depois também, né? Porque a gente está do lado da paciente, do paciente que precisa do sangue, precisa do óvulo. Mas aí a gente está também trazendo, né, pessoas que podem ficar impactadas com isso na vida, né, e não vão lidar com isso. A gente sabe, sei lá, como que eles vão lidar com isso depois, né? Eu conversei muito com um psiquiatra também, quando a gente conversou sobre isso, ele e a Thaís, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar. Uma outra coisa, a gente sabe que as doadoras, a maioria delas, querem doar, as que estão fazendo tratamento para engravidar, porque elas vão receber o tratamento de graça, um desconto, né? Então, eu acho que isso é uma grande coisa para elas, mas ao mesmo tempo isso não pode estar na frente, porque pode causar uma coisa muito difícil depois para elas lidarem, né? Eu nunca atendi depois, alguém se arrependeu, a Thaís também nunca me contou, nem o Vitor, mas eu já estive em grupos com psicólogas que me contaram, né? De mulher atrás de criança na rua, querendo saber se aquela criança
foi fruto da doação que ela fez, né? Então, é claro que era uma mulher que não estava bem emocionalmente, mas eu penso que o que a Thaís falou, tem que dar esse espaço para eles poderem refletir se é isso mesmo que eles vão fazer, porque pode ser um óvulo, pode ser uma meta, mas pode ser um filho, pode ser algo... a gente tem colegas aqui que tem óvulo congelado que falam que não doaria para ninguém, né? Então, isso tem que ser respeitado. E aí, às vezes, é mais fácil a gente poder ajudar a paciente a como é que ela vai guardar dinheiro, aí a gente vai trabalhar com a Keila, como é que ela vai guardar dinheiro para esse tratamento depois, né, já que para ela é tão invasivo e até às vezes violento doar o próprio óvulo sempre, né? Obrigada, meninas. E aí, continuando, a próxima etapa, depois da equipe de psicologia, a gente já envia o termo de consentimento livre esclarecido, porque a gente acha importante tentar abordar essas pacientes de todas as formas, né? Elas estão aí, elas estão empolgadas, né? Elas estão motivadas num primeiro momento em relação ao benefício, às vezes elas não prestam atenção, então a gente acha extremamente importante enviar antes, para depois a gente não ter nenhuma situação complicada de que eu não sabia, eu não fui informada, porque além de verbalmente estar escrito em prontuário, a gente envia o termo também. A próxima etapa é a consulta presencial com o Dr. Caio, onde ele faz a avaliação da reserva ovariana, valida todo o histórico já, né, coletado, tanto com a consulta de enfermagem quanto com a equipe de psicologia, e faz a validação dos exames, obviamente, se essa paciente já tiver exames realizados. E uma coisa importante é que, assim, independente se a paciente passou aqui, fez a primeira consulta com vocês fizeram um ultrassom basal, esse ultrassom vai ser repetido, né? Porque dentro, né, de todo o processo que a gente montou, o único médico responsável por essa aprovação dentro do programa de doação de gametas é o Dr. Caio, tá? Só uma coisa importante, e a gente aproveita esse momento já para entregar o documento, que é um formulário 517, eu não sei se vocês têm conhecimento desse formulário, mas eu vou mostrar mais para frente, tá? Outra parte do processo são os exames, né? Então, coleta de exames, que são todos os exames obrigatórios, e, posteriormente, a avaliação desses resultados. Não existe a menor possibilidade da paciente começar nenhum ciclo se não tiver exame prévio. Não vai, não existe, né, a possibilidade de a gente fazer um investimento desse tamanho se a paciente não tem cariótipo. O pessoal do laboratório está aqui, isso não acontece com as mulheres, mas já aconteceu com o doador, do resultado do cariótipo sair, porque é um exame que a gente sabe que demora, vira uma variante de normalidade e a gente precisa, né, mostrar o resultado, e a partir do momento que, mesmo sendo uma variante da normalidade, também foi instituído que ele não vai ser aprovado. E a gente já teve que descartar 2 ou 3 amostras, não fez? Maria, eu vi que você pôs ali, não é obrigatório a variante, eu acho que a variante de FSH... Não é obrigatório a Anvisa, mas é obrigatório dentro do programa. Aí a gente inicia, né, todo o processo de ciclo para doação, né, que aí quando essa paciente entra em contato para avisar que está menstruada, a gente agenda nela uma nova ultrassonografia e nesse momento, se a gente for dar início, ela já deixa todos os documentos assinados na unidade. E aí, eu coloquei aqui algumas informações que eu não sei se vocês já viram, mas é o que diz no nosso termo de consentimento livre esclarecido, que é o 048, está na versão 9. Me corrija se eu estiver errada, Elô. A gente vai fazer uma pequena mudança nesse termo, mas é só questão de concordância, eu diria. Então, a gente tem 2 modalidades, a doação solidária, né, que é quando uma terceira pessoa vem fazer a doação para gerar benefício no tratamento de alguém, e essas são as condições vigentes neste momento. E, no caso da doação que a gente denomina compartilhada, mas aqui a gente não faz na modalidade compartilhada, né, que é meio a meio, mas ela faz até 2 ciclos para doação para gerar um ciclo de desconto. Eu sei que alguns de vocês já tiveram problemas com algumas pacientes em relação ao que estava no termo, e eu deixei essa parte aqui de propósito, né? Então, no termo diz, né, que ela está ciente que fará primeiramente ciclos para doação, até 2 ciclos, e quando ela for iniciar o tratamento, ela vai ter um desconto de acordo com o número de óvulos maduros doados, ou o tratamento dela sairá sem custo, dependente da quantidade de óvulos maduros que ela doar. Então, isso está claro, está no termo e também está no formulário 517, que é esse que a gente dá para ela assinar também, que é uma versão resumida que ela assina no momento que ela começa.
né, para a gente não ter nenhum tipo de problema em relação a isso. Tudo bem? E aí, a última etapa do processo, o benefício é gerado e após a função ovariana e o relatório laboratorial é gerado um aviso no prontuário, que eu acho que o pessoal do financeiro deve ver isso com uma facilidade maior, sobre o valor do desconto. Então, a gente, né, gera uma notificação, um aviso, para que quando ela for passar no financeiro, esteja lá, né, já identificado que ela tem um benefício gerado. Obviamente que a gente não coloca que ela foi doadora, que o benefício foi gerado por conta disso, até porque a gente não pode expor é o tipo de informação que outros setores vão ter acesso. Então, a gente só coloca a questão do benefício gerado. E depois a gente ainda marca uma consulta presencial para uma avaliação ultrassonográfica pós-punção. E hoje, né, essa é a equipe do banco. É obviamente, gente, que tem muitos de vocês que participam indiretamente de toda a questão da equipe do banco, mas essa é a equipe atual do banco de doação, tá? E a gente não vai falar hoje de recepção, tá? A gente só vai falar de doação. E aí eu coloquei alguns tópicos para a gente pensar. A gente tem alguns pontos sensíveis, né? Dentre eles, equipe, etapa de processo, investimento e comunicação. Quando a gente fala, né, de ponto sensível com a equipe, porque a gente tem, às vezes, algumas situações onde as etapas elas são burladas, né? Passa primeiro com a psicóloga, ou, enfim, o processo ele não acontece como originalmente ele foi montado para acontecer. E essas etapas, elas são obrigatórias do processo, inclusive na IDC 771, né, onde diz que é obrigatória a aplicação do questionário de triagem de doador, por profissional de nível superior, a entrevista do potencial doador deve considerar condições físicas e mentais debilitantes. Então, isso é extremamente importante, a gente não pode fugir disso. E só para reforçar, né, que independente da paciente, enfim, ter já passado em consulta, o único médico responsável pela aprovação dentro do programa é o Dr. Caio. Bom, quando a gente fala, né, em etapas do processo, é porque existe um processo que foi montado, né? Houve ali, né, uma reunião, uma avaliação de todas as coisas para que acontecesse daquela forma. E existe um porquê para as coisas acontecerem dessa forma. E o processo, ele existe para ser cumprido. E, obviamente, que existe um cronograma, né? E eu coloquei aqui tempo e disponibilidade. Por quê? Porque a gente tem um grande problema. Porque às vezes a gente recebe essa paciente e a ansiedade dela está aqui. E ela fala, poxa, o tratamento é oneroso, existe essa saída, então eu quero começar para ontem, eu preciso disso para começar o meu tratamento. Só que é um processo que ele existe, é ótimo, é nosso. Então, é sob as nossas regras. E existe um tempo para que todas essas coisas aconteçam. Aqui, né, só para reforçar, né? Tem paciente que já entrou em contato com a gente falando assim, já comecei o meu tratamento, dá para vocês gerarem um desconto e aí se não for aprovado, a gente paga depois? Não dá para ser dessa forma, né? A gente não tem nem respaldo jurídico em relação a isso. A gente pode, em dado momento, ter problemas com outros pacientes que obedeceram todo o processo e obedeceram todo o cronograma. E a gente tem um outro ponto importante que é a questão da idade. Se a paciente faz 37 anos no mês que vem, vai dar tempo, né? Então, acho que são pontos que vocês precisam saber, porque, obviamente, isso facilita muito a comunicação. Eu acho que, mesmo a pior notícia, ela pode ser dada de uma forma um pouco mais sutil, um pouco mais sensível. É só a gente entender todas as coisas e entender o que a gente pode usar como argumento para conversar com esse paciente ou com essa paciente. Ai, João, agora não tá indo. Agora foi. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho de investimento. E quando a gente fala em investimento, eu coloquei duas coisas para a gente pensar. Tempo, porque é investido tempo de uma equipe que já é super atarefada, né? E é investido dinheiro também. Mas vamos falar do tempo primeiro. Numa consulta de enfermagem, mais ou menos para doadora,
gira em torno de 1 hora, às vezes um pouquinho mais, porque a gente precisa abordar tudo aquilo. E o foco daquela consulta é único exclusivamente para doação. Então, a gente não pode deixar passar absolutamente nada. Tem, inclusive, um questionário que a gente criou para que justamente fosse padronizado e que absolutamente nenhuma pergunta fosse, né, deixada passar, nenhuma informação ficasse faltando no prontuário. E do doador um pouquinho menos, e também coloquei aqui mais o tempo da consulta de psicologia, que obviamente, dependendo da necessidade do paciente, isso vai um pouquinho mais. E por que eu trouxe isso? Eu peguei, desde junho do ano passado, mais ou menos a quantidade de pacientes que a gente atendeu, né? Então, esse daqui é um gráfico só de doadora, que passou em consulta de enfermagem, e obviamente aqui o número é pequeno, e ali tá errado no gráfico, mas é 2, tá, gente? Porque a gente assumiu lá em Moema todo o programa, quando a gente desenhou de novo, só a partir de novembro. Então, a gente colocou, né, aqui, ó, o mais clarinho, devia ter feito de outra cor, porque isso não ficou bom. O mais clarinho são as presenças em consulta e a coluna do lado são todas as faltas. E aí vocês vão falar assim, mas vocês não fazem confirmação? Fazemos confirmação um dia antes com envio de link do Zoom. Todos os nossos pacientes fazem consulta pelo Zoom, salvo alguns que não conseguem acesso pelo Zoom e a gente faz pelo WhatsApp. E aqui, né, obviamente, a gente teve aí um aumento significativo em novembro, que foi quando a gente migrou os atendimentos lá para Moema. E coloquei aqui, né, um resumo, mais ou menos, né, da quantidade de presenças e faltas no período de junho a janeiro de 2024 de doadoras. Isso é de consulta de enfermagem, mas eu tenho certeza que isso reflete também na consulta de psicologia. Certo? Elas confirmam um dia antes, a Letícia fala, manda a agenda e elas faltam do dia seguinte. Elas confirmam na quinta e na sexta elas falam. É assim que acontece. Inclusive, falta, eu não coloquei aqui fevereiro, mas foi muito curioso, né? Porque mesmo que a gente tenha, né, um grande número de pacientes reclamando que a agenda está para longe, que as coisas, né, estão demoradas, a gente teve 12 pacientes que desmarcaram na consulta do feriado de carnaval, porque era carnaval e eles não iam estar disponíveis. Isso porque a agenda foi aberta, inclusive nos feriados, pensando em paciente que eventualmente trabalhasse, né, e falasse assim, não, vou usar o feriado para ter essa consulta. E aqui, né, eu separei dos doadores, onde a primeira coluna é presença, a segunda é falta. Em outubro, eles foram especialmente não comprometidos. E a sensação que a gente tem é que os homens, de uma maneira geral, eles, proporcionalmente, eles não comparecem mais à consulta do que as mulheres. As mulheres, eu acho que por elas estarem ali para o tratamento, né, na maioria delas, eu vou mostrar um outro gráfico, que é para benefício próprio, elas são muito mais comprometidas com o tratamento e com todo o processo também. E aí, a gente vai falar agora de custo. Eu não sei se algum de vocês já parou para fazer essa conta algum dia, né? Mas aqui eu coloquei 2 situações para vocês terem mais ou menos uma ideia. E só para vocês entenderem, a gente levou em consideração o protocolo maternidade no futuro e, eventualmente, outros tipos de custos que são embutidos dentro de um tratamento. Onde tem, tem luzinha? Tem. Primeiro ciclo, que é o ciclo para o banco. Lembra que a gente permite que a paciente faça até 2 ciclos para doação para gerar um ciclo de desconto no tratamento dela. Segundo ciclo banco, terceiro ciclo próprio. A gente não pode esquecer que ela está fazendo isso para o tratamento dela. E existe um custo para isso. Então, eu coloquei aqui mais ou menos uma estimativa de folículo, pensando no número que elas conseguem, né, o valor total de desconto, que seriam 15. Me even, para quantas pacientes dão esses óvulos? Dá para 3 no máximo. Se algum descongelamento for feito no mesmo dia, certo? Porque dependendo de como as palhetas estiverem congeladas, não vai dar. Então, foi me baseando nisso, né, até porque a gente pode ter perda, né, no descongelamento dos óvulos, que eu desmembrei dessa forma, para a gente fazer ali uma possibilidade de retorno, né? Então, isso daqui são 2 ciclos de ovodoação, contando com óvulo extra, levando em consideração esse número.
Se a gente fizer essa conta aqui, ó, vocês vão falar assim para mim, mas Mari, a gente tem outra. Falar aqui, talvez não. Mas vamos aqui para o segundo, né? Uma outra situação, onde o primeiro ciclo ela doa para o banco, tem os 15, e o segundo ciclo ela faz para ela, que é o investimento inicial, certo? Uma estimativa de folículos de 15, levando em consideração que no nosso termo de consentimento livre esclarecido, o mínimo são 5 óvulos, 3 ciclos de doação, tá? Obviamente, esse é o melhor cenário para a gente. Só que a gente nunca pode esquecer que o retorno disso não é imediato, né? Existem condições de pagamento, existe perfis de pacientes que a gente precisa levar em consideração, né? Além disso, a gente tem que levar em consideração que, além daquele custo que eu só coloquei, medicamento ou laboratório, e os exames, né, que a gente realiza aqui, tem a concierge do banco, tem equipe de enfermagem, psicologia, todos os médicos envolvidos, equipe de atendimento, laboratório, telefonia, serviços gerais, assistente social, porque ela está no meio do processo, né? Ela não participa ativamente de todo o processo, mas ela está lá também. Os exames, né? Por exemplo, os exames de variantes, é a gente que custeia, eventualmente o cariótipo, às vezes eletroforese de hemoglobina, tudo que a paciente consegue fazer pelo convênio, a gente direciona para o convênio. Mas lembrem que, lembra dos homens? A gente não pode ficar no comprometimento, né? Que eles vão lá fazer a coleta para doação e vão correr para o laboratório e fazer a coleta no mesmo dia. Então, a gente assume todo esse custo. Tem os insumos, medicamentos, toda a parte laboratorial e a manutenção do congelamento. E a gente não sabe quanto tempo esses óvulos vão ficar congelados. Hã? Não. Então, e assim, eu só coloquei alguns tópicos só para a gente pensar. Então, quando a gente volta naquele slide aqui, ó, por isso que eu falei, às vezes a gente precisa pensar. E por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Eu já vou explicar. E aqui, ó, é mais ou menos uma estimativa de doador, né? Aqui são 2 etapas, basicamente a primeira etapa a gente colocou todos os exames, esse daqui é o valor de benefício que todo doador tem depois do término. Levando em consideração que um doador em 5 coletas tenha mais ou menos 30 vials, né? Fiz um valor aproximado, levando em consideração R$3.000 cada vial, seria isso. Só que vocês lembram quando a gente começou o banco aqui, todo o processo do banco? Foi ano passado. A gente tem 1 ano e 5 meses de investimento sem retorno nenhum. Que o Depart pagou. E bota toda aquela equipe de novo, né? E só aqui, né, que os exames são em 2 etapas, porque a gente precisa fazer na primeira e na última coleta, né? Tem a parte da etapa laboratorial da andrologia, que além do espermograma, tem todo o processo de congelamento, manutenção de congelamento, e N coisas que a gente pode continuar essa lista infinita. Então, a gente precisa lembrar que sempre houve um investimento inicial. Por exemplo, no caso do banco de sêmen, houve um investimento enorme inicial. E a gente não pode deixar isso de lado. O retorno disso não é curto prazo, é médio e longo prazo. E a gente não sabe, enfim, quanto tempo a gente vai conseguir ter o retorno do investimento que foi realizado. Por quê? Por N motivos, entre eles a gente tem perfis diferentes, a gente tem aqui no IDEAFERT a garantia da ovorecepção, que a gente garante um blastocisto desde que o espermograma seja normal, cariótipo normal, que não tenha nenhum fator masculino grave. Então, quando a gente faz a conta, a gente precisa pensar que se eventualmente teve algum ciclo que não teve blastocisto ou que a evolução foi ruim, qual que é o nosso comprometimento enquanto IDEAFERT com esse paciente? Fornecer mais um grupo de óvulos, da mesma doadora ou de outra doadora, onde o custo estava lá e no primeiro momento o que a gente teria de lucro a gente não tem mais. Pagamento é parcelado e se não tiver um planejamento, o programa ele não vai ser bom para a gente. E aí, por que eu quis mostrar tudo isso para vocês? Imagina que, vamos fazer uma conta de padaria, né? A gente colocou lá que cada doadora é R$13.000 mais ou menos o investimento para um ciclo. Se a gente aprova 10 doadoras e começa 10 ciclos no mês só, são 130 mil assim, ó. A gente não sabe quanto vai ser o retorno. Então, existe um cuidado da equipe também, e todas as etapas são pensadas para isso também. Porque se eu tenho um boom muito grande de doadora aprovada no mesmo mês, eu onero o IDEAFERT. E é um investimento que a gente não sabe quando a gente vai ter o retorno claro, né? Por quê? Porque a gente tem um monte de variável.
Faz sentido para vocês? E uma coisa, né, que eu acho que a gente pode melhorar a partir do momento que a gente tem o conhecimento de tudo isso, é a nossa comunicação, né? Então, a partir do momento que a gente conhece todas as etapas do processo, a gente sabe onde a gente pode conversar com o paciente, a gente sabe que argumento a gente pode usar, né? Como que a gente pode transitar para uma conversa que seja mais fluida, que não gere estresse. E uma coisa que eu sempre costumo explicar para os pacientes, quando eles falam, nossa, mas sua consulta demora, né? Eu falei, demora. E aí, obviamente, a gente tem vários casais homoafetivos femininos que são doadoras, né? Às vezes as duas, né? Eu falo, imagina que esse mesmo processo que está acontecendo com você foi o mesmo processo que aconteceu com o seu doador de sêmen. Você gostaria que a gente fosse negligente em algum ponto? Você gostaria que a gente deixasse passar alguma informação que possivelmente ia acarretar em algum desfecho negativo ou não favorável do seu tratamento? Então, eu acho que é uma forma da gente conseguir conversar. Bonice, né? E a compreensão das etapas do processo, né? Justamente por conta de tudo isso que eu falei para vocês. E se a gente padroniza a nossa fala, fica muito mais fácil, porque ele vai falar comigo, ele vai falar com a doutora Mari, com a Jéssica, todo mundo vai falar exatamente a mesma coisa. O processo funciona dessa forma, vou mostrar alguns resultados dos últimos meses para vocês, e a gente precisa entender qual é o melhor caminho para conversar com a nossa paciente, mas desde que todo o nosso time fale a mesma coisa. Porque senão a gente vai ficar jogando, né, um para o outro e o paciente vai ficar mais nervoso, sendo que às vezes numa primeira abordagem ele já pode ter aí uma resposta um pouco mais concreta para a dúvida dele. Lembrar que existe um prazo para completar o processo e que tem determinadas coisas que a gente não pode fazer para poder acelerar esse processo. Não tem como liberar o cariótipo em uma semana. Né? A gente tem prazo de laboratório, a gente tem uma agenda, existe um fluxo que a gente precisa obedecer. Então, a gente estava fazendo umas contas e normalmente a estimativa de doadora seriam de 3 a 5 meses, pensando aí nesses exames. E obviamente que a gente tem um grupo de pacientes que tem exames antes e às vezes a gente não tem o que fazer e vai ter que fazer, né? Vai ter que antecipar o processo dela, mas geralmente é isso. E de doador um pouquinho menos, basicamente porque a gente colhe todos os primeiros exames na primeira coleta. Disponibilidade para o processo. A gente tem um grande grupo de pacientes, principalmente os masculinos, que eles querem participar de todo o processo, mas eles querem no molde deles. E aí uma coisa que a gente tenta deixar claro é que o programa é nosso, então ele funciona de acordo com a nossa agenda, né? Então existe agenda específica, no laboratório tem dia específico para fazer espermograma, e não, né, não dá, óbvio, a gente abre exceção, né? Não é nada engessado, mas existe um processo e a gente tenta fazer de tudo para que isso aconteça da melhor forma possível. E a gente conversa tanto com o paciente quanto com a paciente sobre a disponibilidade durante o tratamento também. Porque eu tenho aí paciente que teve uma paciente que falou assim, mas vocês querem que eu me ajuste ao horário de vocês? Eu trabalho. Eu falei, a gente também está trabalhando. Né? Então, para a gente deixar claro tudo isso para o paciente. Mário, posso fazer uma pergunta que eu acho até boba, mas... Claro, nenhuma pergunta é boba. Não pode ser doado só se tiver a receptora? Então, isso é um ponto de discussão que aí a gente vai discutir com o Dr. Caio, né? Porque quando a gente recebeu toda essa demanda, a gente discutiu N coisas, até se eventualmente o programa deveria continuar existindo, né? Até de eventualmente só fazer o ciclo, né? Quando tiver uma doadora, mas a gente acha, eu particularmente acho muito injusto, tanto com quem está doando, com quem está recebendo, esperar que a gente consiga parear, né? Porque a gente não sabe em quanto tempo isso vai conseguir acontecer, né? Mas enfim, isso é uma decisão para a alta diretoria. Mas você acha que... eu não acho que falta receptora. Não, nós vamos Na calma que a chegar gente vai chegar, porque hoje a gente depois- não vai falar de recepção. Depois a gente fala. Até porque nessa eu preciso da Rafa. Hoje a gente vai falar de recepção, a gente só está falando do processo de doação. E uma coisa importante, se o paciente tiver participado do processo há mais de 6 meses, ele vai ter que realizar todo o processo novamente. Por quê? Porque em 6 meses ela pode ser diagnosticada com câncer, ela pode ter tido um diagnóstico de uma doença de transtorno mental. Muitas coisas podem acontecer durante esse período, então não dá para a gente usar uma validação de 6 meses atrás. Mas a paciente decidiu viver a vida dela e quando ela se sentiu confortável, ela decidiu voltar. Ou quando o paciente, né? E não adianta, vai voltar do zero, tá?
E aí, eu coloquei aqui alguns resultados que a gente teve, né, desde novembro, que foi quando o Dr. Caio começou a fazer o acompanhamento de todos os ciclos, né, onde a gente teve ali uma média de 5 punções até esse mês, que a gente vai chegar a 8 punções. O número de óvulos captados, né, então, se a gente nivelar aqui, ó, para o mês de janeiro, a gente teve um pouquinho menos, mas obviamente a gente teve festas, pacientes que eventualmente não entraram em contato com a gente que ficou avisando que ficou menstruada. Nessa outra coluna, a gente vê ó, que predomina, né, as pacientes que fazem para o benefício próprio, né? E a gente teve 2 pacientes que fizeram para benefício de terceiros. Lembrando, gente, que esse número de óvulos captados aqui de fevereiro ainda não está contabilizado, porque a gente ainda não fechou o mês e eu tenho paciente em ciclo. E possivelmente a gente vai passar de 100 óvulos nesse mês. E é isso. Bom, gente, na realidade, o que a gente está fazendo é a primeira coisa é uma divisão entre uma equipe de doação e uma equipe de recepção, né? A Rafa, ela vai cuidar de todo o processo das receptoras, né? Ela vai, quer dizer, então, quando vocês estiverem numa receptora, é com a Rafa, né? E aí tem todo um outro processo que a gente não vai discutir aqui hoje, mas a ideia é que a equipe de enfermagem de Santo André cuide de todas as receptoras, porque aí também tem um outro trabalho que é extremamente extenuante, né? Respondendo um pouquinho a pergunta da senhora, na realidade, a gente tem um excesso de receptoras, né? Existe aí um número, não é, Rafa? Quantas tem? Acho que é sempre, agora para 130, 120, nunca acaba, né? Não acaba, é uma fila inacabável. Mas ela tem um outro problema, que é um problema muito sério, né? Que é a disponibilidade da paciente fazer naquele ciclo, né? A gente já tentou vários modelos aí de como orientar as receptoras, mas é sempre um problema porque a gente vai chamando e às vezes elas não estão ainda disponíveis, ou falam assim, elas entraram na fila e falam, mas eu só queria engravidar o ano que vem, né? Não acontece, Rafa? Acontece essas coisas. O que acontece? Às vezes é mesmo condição, né? Momento, ou agora eu não quero esperar. Teve uma que ficou mandando mensagem, quando achou a doadora, ela, agora eu não quero, vou esperar mais um pouco. Então, tem uma série de problemas. A grande vantagem com a doadora é o fato de que ela pode fazer um programa de pagamento de várias formas que ela quiser, porque, na realidade, ela tem tempo para esperar, né? Não é uma coisa que tem que ser amanhã. Então, acho que aí a Keila entra muito nesse processo, porque ela vai discutir com a Keila todas as opções que ela tem para poder fazer essa recepção. Então, a gente vai fazer uma reunião exclusivamente para falar sobre as receptoras, e aí nós vamos fazer também uma reunião discutindo resultados, tanto do nosso programa quanto de programas internacionais. Eu quero deixar isso um pouquinho mais para frente, mas a ideia minha particular é essa, quer dizer, tem um grupo cuidando da recepção e um grupo cuidando da doação. Isso vai facilitar muito o processo para todo mundo, né? Para todo mundo aqui. A gente tem, lógico, um projeto de fazer o banco de sêmen, inclusive com fornecimento para outras clínicas, né? Então, quero chegar nisso. A gente já tem um número, ainda poucos liberados, obviamente, mas a gente quer chegar aí até o final do ano, estar fornecendo sêmen para outras clínicas, tá? A grande vantagem é que a qualidade dos nossos vials é infinitamente superior, eu espero.
Não, mas dificilmente passa num doador sem atualidade. É infinitamente superior a outras clínicas, né? O que faz com que isso seja uma coisa bastante interessante. Uma coisa que a Mariana não falou, mas que existe dentre as doadoras um número bastante expressivo de doadoras homoafetivas, né? Por conta justamente dessas questões aí. Primeiro, que o custo é mais alto para elas, segundo, que, e terceiro, que eu acho que culturalmente é mais fácil, né, para elas fazer esse tipo, até porque elas já estão recebendo o sêmen doado, então elas entendem a dificuldade que a gente tem. Então, podia para essas pacientes homoafetivas fazer algum trâmite para elas receberem sêmen do nosso banco. Então, agora a gente já está nessa. Porque quando elas chegam lá, a gente já aborda, né? Fala assim, mas é para o tratamento de vocês já estão procurando, a gente já mandou para a Letícia, ela já pariu já uns 5 casais. É que elas ainda, obviamente, não foram liberadas para começarem a secundária. Né? É o que a gente está tentando fazer. Aí ela doa e eventualmente recebe o sêmen do nosso banco, né? Não, nessa modalidade, mas você está falando de algum benefício? Sem pagar? Não, por exemplo, ela doa. Pode fazer um bem bolado aí, né? E ela recebe o sêmen do nosso banco. Otimizar o processo. Que aí não precisa importar, né? Sim, porque nesse ponto eu não pensei, né, de eventualmente gerar desconto, mas de oferecer ao nosso banco, sim. E até porque a gente tem um argumento muito bom, que é a qualidade da nossa amostra, né? Então, isso faz muita diferença na questão da escolha, né? Porque é um ponto que a gente acaba abordando no consultório e que, no primeiro momento, elas falam, nossa, não pensei nisso. Bom, alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Fala, Gabriel. Levar uma situação que eu não soube explicar para o paciente. Na verdade, são duas. Uma a Mari já respondeu, então, que é a doação da irmã entre irmãs. Essa que vai doar, ela tem que seguir o ciclo, a Mari já explicou isso direitinho, mas ela vai para Moema, porque a outra vai ficar aqui. Não, essa é por conta de vocês. Fica aqui e faz tudo aqui, seguindo as regrinhas que eu explicar. A única coisa que a gente está levando em consideração, Gabriel, é só a relação dos exames mesmo. Enfim, toda a resolução da Anvisa. Inclusive, a gente até estava numa discussão em relação à idade, né, esses dias. Essa é uma questão complicada também, né? Porque quando é uma doação, sei lá, vai de irmãs, será que você teria que respeitar exatamente todas as coisas da RDC? Eu, na realidade, acho que devemos. Mas não é claro para mim que a gente deveria fazer, até porque aí você pode virar para ela e falar, olha, você tem 38 anos, mas como é para sua irmã, se ela quiser. Mas, na realidade, eu acho que a gente tem que seguir a RDC. Não abrir precedente para outros pontos. Exatamente. Eu acho que nunca vai ter um processo, mas se começa a ter precedentes para um falatório aqui. Eu acho. Detesto a adoção entre eles. Né? Acho isso mais estressante. Fazer um cartãozinho, né? Para a gente dar para vocês. Um cartão com contato. João, bota aí. Não, eu acho que não vale a pena, porque fica tão mais fácil. Se o primeiro contato é direto, Mas a gente não pode fazer um cartão virtual? A gente pode fazer um cartão de QR Code que coloque na. Pode ser. Eu não gosto. Qualquer coisa que facilita. A gente está tentando não ter papel, mas alguma não, daqueles coisas, como é que tem chama? que procurar o celular, no meu celular, e falar, anota aí, é tudo isso. Não, acho que a gente pode providenciar seja doador com QR Code. Não, mas já tem. Essa parte do seja doador. Não, mas estar em todas as mesas. Ele estar em todas as mesas, aí a gente precisa mandar para ele. Mas isso já. Estar em todas as mesas.
inclusive masculino. Bom, em relação a essa questão, o que eu acho que é mais importante, assim, em relação aos médicos, primeiro, outro dia teve uma doadora que toda a família dela tinha tido câncer de intestino. É uma doadora que não pode ser doadora. Existem coisas básicas na história que vocês já podem eliminar. Né? Quando a gente fala em transtornos mentais, é óbvio que os transtornos de ansiedade não conta. não contam. Na ansiedade, esses a Aí gente... a gente eliminar todas as doadoras. Mas as esquizofrenias... Mas a gente quer conta da mãe, do pai, Sim, não. sim. Às vezes tem um histórico. Às vezes tem um histórico, sim, mas aí, eu estou falando de uma primeira eliminada, né? Porque aí depois aí vai para vocês. Mas a outra coisa é que, assim, por exemplo, IMC de 32. Para vocês que é a parte mais difícil para mim. Porque quando você fala da esquizofrenia, elas não se sentem agredidas, né? Elas compreendem. Agora, o IMC é uma... Mas então, você tem que explicar para elas o seguinte, olha, IMC mais alto diminui a resposta ovariana, o que faz com que o benefício gerado pela doação não seja satisfatório. Mari, sabe o que eu costumo falar para os pacientes? Primeiro, né, eu falo que uma característica do IDEA-FLASH, tudo que a gente faz é baseado nesses sentidos. Né? E, obviamente, quando eu chego nessa parte do IMC, eu falo que existem trabalhos, obviamente, existem trabalhos que mostram que tanto o IMC mais baixo quanto mais alto ele prejudica a qualidade dositária e que, por isso, faz parte do pré-requisito do IDEA-FLASH e então a gente não pode aprovar. De 25 a 30, de 20 a 30, é isso aí. 18. 18 a 29. Você sabe, assim, olha, a gente está oferecendo um benefício, o que eu acho que é importante que vocês entendam é o seguinte, a gente está oferecendo um benefício que é muito maior do que o benefício dado por qualquer outra clínica. Existem várias clínicas que pagam doadoras, várias. Não vou citar nomes, mas existem várias. E que pagam entre 3 e 5 mil para cada doador. A gente dá um benefício que é maior que isso. É um benefício superior a tudo que as outras clínicas fazem. Mas, por isso mesmo, a gente tem a obrigação de ser rigoroso. Não só rigoroso do aspecto técnico que diz respeito às questões da RDC, mas rigoroso naquilo que vai acontecer. Quer dizer, se eu pego uma paciente que tem um IMC mais alto e que tem 12 folículos bronquiais, eu já sei que essa paciente não vai responder adequadamente. Ou eu vou ter que entrar com uma dose super alta, ou eu vou ter que não justifica. Então, é melhor a gente podar logo de cara, colocar para ela logo de cara que isso não vai acontecer, ou vai acontecer se ela quiser emagrecer, do que a gente chegar e o IDEA-FLASH tomar o prejuízo. Então, acho que é uma questão aí bem tranquila. A gente conseguiu uma média de 17 óvulos por paciente. É lógico que teve pacientes que teve uma paciente que, aliás, ela já tinha feito aqui, ela tem algum distúrbio de maturação, porque ela faz 14, 15 óvulos, fez 7 maduros só, mas isso vai acontecer mesmo, faz parte do processo, a gente perde um pouco, né? Mas é aquilo que a Marina colocou, quer dizer, quando ela coloca ali o custo, quando a gente pega uma paciente de 7, já deu prejuízo. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não impactar negativamente nesse prejuízo, esse processo.
Bom, na semana que vem, eu queria conversar com vocês a respeito do processo todo do laboratório novo, que começa a partir de março. Hoje já está mais tarde, né? E a semana que vem, então, não vai ter aula, e nós vamos discutir exclusivamente as questões dos ambulatórios a partir de março. Tá? Eu queria que todos os médicos estivessem presentes para que a gente possa ouvir a opinião de todos, receber sugestões, acatar sugestões, mas discutir todas essas questões. Tá bom? Eu quero só falar uma coisa. Pode. Gente, eu só queria agradecer de verdade de vocês todos estarem presentes aqui. Vocês são peça fundamental. Pedi para a Jéssica mobilizar aí várias pessoas para que estivessem aqui, porque para a gente é extremamente importante. E quando eu falo a gente, eu estou falando do Ideia Fest, porque nós somos um time só, né? Então, a participação de todos vocês é muito, muito importante. Então, eu queria agradecer, eu sei que todo mundo tem histórico, que eu estou indo para lá e para cá para atender os pacientes, tem, né, as suas tarefas diárias, mas a gente foi super importante que vocês estivessem aqui e eu me sinto na apresentação. Obrigada. Alguma coisa a mais? Doutor Caio, fala. Se tiver algum médico externo que precise de óvulos doados, eu posso passar ele para o contato da Rafa? Então, vai ser para a Rafa. A ideia do processo é essa. Quer dizer, Rafa cuida de todas as receptoras. É lógico que aí a Rafa vai conversar com a Letícia, vai ver, vai acertar. Olha, nós temos aí, nós temos aqui. Aí é todo um processo de descobrir se nós temos ou não aquela determinada doadora. Obrigado, gente, pela presença de todos. Até semana que vem. E feliz ano novo, né? Agora começa.